o título diz a filha de Jairo e a mulher enferma, versículo 41. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga. Este, prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa. 42. Porque tinha uma única filha, quase de 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. Versículo 49. Estando ele ainda falando, chegou um dos príncipes da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: não temas, crê somente e serás salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão Pedro, Tiago e João, e também ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. E ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pondo-os para fora, pegou-lhe na mão, clamou, dizendo: levanta-te, menina. E o seu espírito voltou, e ela logo se levantou. Então Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados, porém ele lhes mandou que a ninguém dissesse o que havia sucedido. Amém? Glória a Deus. Essa passagem fala acerca de um homem chamado Jairo. Jairo, ele, como diz aqui, ele era príncipe da sinagoga, ele era o chefe da sinagoga. Um homem instruído na palavra, um líder religioso, uma figura importante, respeitada. E Jairo, ele estava passando aqui por um momento difícil na vida. Ele era um homem instruído na palavra e ele sabia quem era Jesus. Só que ele não era um seguidor de Jesus. E ali no momento difícil que ele passou na vida dele, talvez o pior momento que ele teve na vida dele, que a sua filha estava doente, estava enferma, à beira da morte. Um momento que talvez ele despertou para entender quem ele era, o que ele tinha, talvez os recursos que ele tinha. Nada poderia tirar a filha dele daquela situação. Nada que ele tinha, o que ele pudesse fazer, ou quem ele era, poderia fazer algo pela filha dele. Ele tinha uma necessidade profunda naquele momento. E como eu disse, ele sabia quem era Jesus. Então, neste momento, a Bíblia diz que Jairo, ele chega até onde Jesus estava. E ali ele se prostra aos pés de Jesus. Ele não chega até Jesus de qualquer jeito. Ele chega e ele se prostra aos pés de Jesus. Ele se rende ali aos pés de Jesus. E a Bíblia diz que ele roga, ele clama, ele suplica, ele implora que o Senhor Jesus entre na sua casa. Gozado que Jairo, ele conhecia Jesus, ele sabia quem era Jesus, porém ele só se aproximou de Jesus, ele só se prostrou aos pés de Jesus quando ele teve uma necessidade profunda. E muitas das vezes na nossa vida é assim, né? Quantos de nós não viemos até Jesus apenas quando o momento era de dor, apenas quando o calo apertou, apenas quando chegamos no nosso limite? E muitas das vezes até estamos na presença de Jesus, só que não estamos verdadeiramente prostrados como devemos estar. Porque Jairo, ele chegou até Jesus totalmente rendido. Ele chegou até Jesus totalmente com o coração humilde, se derramando na presença do Senhor. Mostrando para Jesus o quanto ele necessitava da presença do Cristo em sua casa. E às vezes estamos até na presença do Senhor, mas será que estamos realmente prostrados? Será que estamos realmente rendidos ao Senhor? Será que a gente aguenta mais um pouquinho? Né? Porque a necessidade dele, quando foi profunda, quando ele estava no desespero, ele realmente se rendeu. E às vezes a gente, para se render, irmãos, tem pessoas que é difícil. Tem pessoas que estão na dor, que estão na luta, mas ainda não quer se render ao Senhor. Porque sabe que quando Jesus ele entrar na casa, ele vai mudar algumas coisas. Ele vai operar algumas coisas. E talvez essa pessoa não queira ainda esse tipo de intimidade com o Senhor Jesus. Mas o conselho que eu dou nessa noite, não espera chegar no limite. Não espera chegar o dia mal para você se render.
Não espera chegar o momento do desespero para você ir até Jesus e suplicar a Jesus que entre na sua casa. O dia é hoje. Se renda a Jesus nessa noite. Não importa como esteja a sua situação, se você está aqui, se prostre diante dele e se renda a ele nessa noite. Aleluia. E a Bíblia diz que Jesus foi com ele. Olha que maravilha. Ele dependeu de Jesus ali e ali Jesus foi com ele. Eu entendo que se Jesus foi, é porque Jesus iria atender o seu pedido, a sua petição. Então quando Jesus vai conosco, é porque ele já tem pronto o nosso milagre. Quando Jesus fala que vai conosco, é porque ele já tem preparado o nosso milagre. Só que no meio do caminho, Jesus para atender a mulher do fluxo de sangue. Jesus para atender outras vidas ali. Imagina o desespero de Jairo. Imagina o desespero, porque Jairo estava precisando de um milagre urgente. Era urgente, a filha dele estava morrendo. E ali, Jesus para. E ele teve que esperar. Coisa dura é quando a gente tem que esperar pelo milagre. Quando parece que Jesus, ele ia conosco. Ele disse que ia atender o nosso pedido. Ele disse isso para mim e para você. Eu vou atender o seu pedido. Eu vou fazer o que você me pediu. Só que aí de repente parece que tudo para. Aí parece que o desespero bate, a angústia vem. Você vê Jesus operando na vida de outras pessoas. Você vê outras pessoas testemunhando o poder de Deus. Você glorifica a Deus por isso, mas no seu interior você pensa, Senhor, e eu? Será que o Senhor se esqueceu de mim? Tem gente que pensa assim. Porque está demorando de acontecer. E de repente você está num momento de desespero, de profunda angústia. Porque aquilo que você precisa, aquilo que você pede para Jesus é algo urgente. É algo que só Ele pode fazer. É algo que você já orou, você já clamou, você já suplicou. Você está perseverando na presença do Senhor. Só que você não está vendo nada acontecer. E ali o desespero pode estar batendo aí na porta do seu coração. E você pode estar se perguntando, até quando? Será que isso ainda vai acontecer? Será que essa bênção ainda vai chegar na minha vida? Será que eu ainda vou viver essa promessa? E talvez você está pensando, se você esqueceu de mim, não vai mais dar tempo. Não vai mais dar tempo de acontecer, o tempo passou. Não tenho mais idade para isso. Não tenho mais recurso para isso. Não tem mais tempo disso acontecer. Porque parou ali. E você está contando, só que você está contando um tempo que é seu. Eu quero te dizer nessa noite que o Senhor, Ele é o dono do tempo. Ele é Senhor do tempo e nada foge do controle de Deus. Nada foge do controle das mãos dEle. E ali de repente, Jairo estava ali, esperando por Jesus. E talvez você está aqui nessa noite esperando por Jesus. Eu sei que você tem algo, que você está aí, que você pediu para Jesus, que Jesus já prometeu para você que Ele vai fazer e você está esperando. Talvez com o coração apertado, talvez com o coração sangrando, porque é algo urgente, mas você está esperando. Então eu quero te dizer que o Senhor, Ele não se esqueceu de você. A má notícia chegou para Jairo. Jesus curou aquela mulher do fluxo de sangue. Ele estava ali com Jesus, ele acompanhou tudo. E ali de repente, quando Jesus termina e vai seguir adiante, vem a má notícia. E ali alguém chega e fala assim, Jairo, não adianta mais incomodar o mestre. A sua filha já morreu. Aquilo que ele mais temia aconteceu. E talvez você esteja vivendo algo que é tão difícil, tão difícil. Aquilo que de repente você estava vivendo que já estava muito difícil, agora se tornou impossível. Porque o pior aconteceu, parece que o pior aconteceu. Só que eu quero te dizer que só parece. O Senhor está no controle. Aleluia. E ali quando ele recebe aquela notícia, não adianta mais. Talvez você está ouvindo isso, talvez o inimigo tenha sondado isso aí na sua mente, no seu coração. Não está adiantando. Você se prostrou, você se rendeu a esse Jesus. Você está ali fiel, está buscando a Ele, está servindo a Ele, está procurando andar direitinho na presença dEle.
Você diz que Ele te fez uma promessa, aleluia. E você está esperando que essa promessa se cumpra, só que aí, olha, deu tudo errado. Não tem mais jeito de acontecer, agora está tudo perdido. Jairo perdeu tudo naquele momento. Ele pediu algo para o Senhor e naquele momento ele perdeu aquele algo que ele pediu para o Senhor. Só que eu quero dizer que nada está perdido. Se o Senhor Jesus, Ele anda contigo, se Ele está contigo, não tem nada perdido para Jesus. E ali antes mesmo que Jairo pudesse esboçar qualquer reação, porque imagina o desespero daquele homem que tinha uma única filha, que estava à beira da morte. Ele se desesperou, foi até Jesus, Jesus foi com ele, de repente Jesus para. Ele fica naquela agonia do tempo passando e parece que não vai mais acontecer, e ali o pior acontece. E vem a má notícia, e ali alguém fala, não adianta mais incomodar Jesus. Não adianta mais levar Jesus para sua casa. Tem alguém falando isso para você. Para que levar Jesus para sua casa? Para que convidar Jesus? Para que Jesus morar na sua casa? Você já perdeu tudo? O que você foi buscar nele você não tem mais? Não adianta mais. Só que ali antes mesmo que Jairo pudesse esboçar qualquer palavra, porque eu creio que naquele momento o coração dele sangrou, porque ele perdeu a filha dele naquele momento. Mas antes mesmo que Jairo pudesse falar qualquer coisa, Jesus respondeu: não tenha medo, somente creia. Aleluia. Jesus respondeu: não tenha medo, crê somente. Jairo estava agora ali diante de duas palavras. Jairo estava diante da má notícia, diante de uma realidade que de fato aconteceu. Tudo que ele buscava, ele poderia estar naquele momento frustrado até com o Senhor Jesus, dizendo consigo mesmo: poxa vida, não deu tempo, Jesus não chegou a tempo. E talvez você esteja aqui preocupado. Eu não sei se você está para perder algo, pensa que vai perder algo, ou se você já até perdeu algo e você está frustrado com Jesus, falando: poxa vida, Jesus não chegou a tempo, ou não dá tempo de Jesus chegar. Jesus, Ele não atrasa, igreja. Jesus não atrasa. Ele tem o tempo e o modo de trabalhar. Ele não chega fora de hora, Ele chega na hora certa. Ali quando Jesus ele foi ressuscitar Lázaro, Marta e Maria disseram para ele: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Olha aí, o que elas disseram para ele? O Senhor chegou atrasado, Jesus. Era uma palavra de frustração, né? Jesus chegou atrasado, não tem mais jeito. Mas para que Deus não tem mais jeito? Tudo é possível ao que crê. Então Jairo estava ali diante, ele tinha que fazer uma escolha. Ele estava diante de duas palavras. De um lado tinha ali a realidade dele, né? A sua filha estava morta. A palavra que ele tinha: não incomode mais Jesus, não adianta mais levar Jesus para sua casa, não há mais o que ser feito. Talvez você esteja aí pensando que não há mais o que ser feito para esse seu problema, que essa causa está perdida, que o seu lar vai ficar aí nessa tristeza, que o seu lar vai ser destruído. E de outro lado tem uma palavra de Jesus dizendo: não temas, crê somente. Crê somente, o Senhor falou: não temas, porque o Senhor ouviu o que foi falado para Jairo. E o Senhor, Ele ouve o que é falado para mim e para você. Ele ouve as palavras negativas que chegam até o nosso ouvido. E Jesus, Ele está combatendo nessa noite essas palavras negativas que sopram na sua mente, dizendo que não tem mais jeito, que está tudo perdido, que está acabado, que não tem mais o que ser feito. Jesus está combatendo hoje essas palavras. Ele está respondendo por mim e por você. Só que Ele está dizendo para mim e para você: não tenha medo, somente creia e será salva. Senhor Jesus, Ele está falando diante da morte, diante do impossível, do improvável, diante de uma perda. Ele não tinha mais nada, ele já tinha perdido tudo. Será que você já perdeu tudo? Talvez você ainda não perdeu tudo e você já está desistindo de crer. Ou talvez você perdeu tudo, que eu acho difícil, e também está duvidando que pode resgatar, que pode recuperar.
O Senhor não tem causa perdida, igreja. Nós somos pequenos, somos limitados, somos improváveis e somos sim muitas das vezes incapazes. Só que o Deus que Ele peleja nossas pelejas, Ele não perde nenhuma batalha. Não tem lar perdido para o Senhor, não tem causa perdida para o Senhor. Ele falou: não tema, somente creia. E Jairo decidiu crer no que Jesus falou para ele. Mesmo que talvez o coração dele estivesse ali sofrendo muito, ele foi com Jesus e conduziu Jesus até a sua casa. E quando Jesus entra lá na sua casa, ele não leva qualquer pessoa. Ali diz que tinha uma multidão seguindo Jesus, né? Só que quando Jesus entrou na casa de Jairo, ele levou somente Pedro, Tiago e João. Sabe o que eu entendo com isso? Que não é qualquer seguidor de Jesus Cristo que você pode colocar dentro da sua casa. Eu não estou acusando ninguém, só que eu estou dizendo que não é qualquer pessoa que pode entrar na sua casa, participar de momentos pessoais da sua vida, participar de certos milagres que o Senhor vai operar na sua vida. O Senhor, Ele selecionou a dedo quem que Ele permitiu entrar na casa de Jairo. O Senhor, Ele te fala nessa noite: seleciona quem você permite entrar na sua casa. Não conte com qualquer pessoa, não fale a qualquer pessoa, não deixe qualquer pessoa participar, porque nem todos têm a fé de crer para estar ali no cenário do seu milagre. Então tem coisas que o Senhor quer fazer na minha e na sua vida, que Ele vai selecionar poucas pessoas, pouquíssimas pessoas para participar. Serão pessoas de fé, porque são causas que são impossíveis. Em causas impossíveis tem que ter fé. Fé é acreditar no que não existe, no impossível, no improvável. Então nem todos poderiam entrar. Então é o recado que o Senhor Jesus nos aconselha nessa noite: selecione quem entra na sua casa, selecione quem participa de assuntos pessoais da sua casa, selecione quem participa, não saia contando as coisas para todo mundo. Então Jesus, ele escolheu quem entraria na casa de Jairo. Pegou somente 3 dos seus discípulos. Talvez seriam outros discípulos com ele, mas ele levou somente Pedro, Tiago e João. E depois o pai e a mãe da menina. Aqui está falando de família, está falando de particularidade familiar. Aleluia. E ali quando ele entra naquela casa, a Bíblia diz que todos choravam e pranteavam. A Bíblia diz que todos choravam e pranteavam. Jesus, ele entrou num lar que estava em alvoroço. Ele entrou num lar que todos daquela casa estavam chorando. E o Senhor ministrou no meu coração que tem lar, que está todo mundo dentro desse lar que chora. Todo mundo dentro desse lar está chorando. Não tem nenhuma pessoa feliz dentro desse lar. Todos estavam chorando, estavam em alvoroço. Cada um ali no seu canto chorando a sua dor. E nesse momento meu coração até se angustiou, porque eu falei: meu Deus, tem misericórdia, Pai. A causa de Jairo era uma causa muito difícil, Senhor. Era uma causa muito difícil, de desespero total. E o Senhor, ele está entrando em causas difíceis nessa noite. Então a Bíblia diz que todos choravam e pranteavam. O Senhor, ele está entrando num lar onde está todo mundo chorando, está todo mundo pranteando, está um lar em alvoroço, está uma bagunça. Só que é nesse lar que Jesus está entrando, porque alguém que estava intercedendo, como Jairo, levou Jesus para dentro dessa casa. Aleluia! Não desista, porque tem alguém dentro da sua casa que depende de você se prostrar aos pés de Jesus e conduzir Jesus para o caminho do milagre, para ele entrar e operar um milagre. E ali Jesus, quando chega e vê todo mundo chorando, Jesus entra e ali ele fala assim: não choreis, não está morta, mas dorme. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite? Não chora mais. O seu sonho, ele não morreu, ele só está dormindo. O meu sonho, o seu sonho só está dormindo, não morreu. O Senhor está desenterrando sonhos nessa noite. Ele está falando que eu vou despertar o seu sonho.
Parece que já morreu, né? Tá todo mundo já chorando, pranteando, declarando derrota, pronto para enterrar. Só que o Senhor está falando, não morreu, está dormindo. Se está dormindo, só basta despertar. Oh, glória, aleluia. Aleluia, só precisa despertar, só está dormindo, não está morto, só está dormindo, só precisa despertar. O Senhor está falando, aleluia. E a Bíblia diz que nesse momento que estava todo mundo chorando, ele entra e fala, não chore, ela não está morta, ela só está dormindo. As pessoas que estavam chorando começaram a dar risada. Por quê? Porque sabiam que a menina estava morta. Como assim? Está dormindo? Ela está morta, gente, sabe que ela está morta. Sabe o que eu entendo com isso? Incredulidade. O Senhor ministrou no meu coração que isso é incredulidade. E o que Jesus fez quando esse povo que estava ali começou a rir? Colocou todos para fora. Porque antes do milagre acontecer, a incredulidade ela tem que sair. Antes do milagre acontecer, é preciso tirar a incredulidade. Com incredulidade o milagre não acontece. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele chegou para Marta e falou assim, tire a pedra. E ela resistiu, ela falou assim, Senhor, mas cheira mal, já é de 4 dias. Ela estava incrédula, ela não estava crendo que Jesus ia ressuscitar Lázaro. Ela estava vendo Lázaro morto, fedendo, cheirando mal. E Jesus falou, tira a pedra. Tinha uma pedra ali que precisava ser tirada para ele operar um milagre. Enquanto a pedra não foi tirada, Jesus não chamou Lázaro para fora. E Jesus tirou aqui todos que estavam naquela casa, que estavam primeiro chorando e depois indo. Olha que engraçado, né? Jesus está falando aqui para mim, para você nessa noite. Olha, o teu sonho, o meu sonho, ele não morreu não, ele só está dormindo. A gente está aqui, ó, chorando, né? Sofrendo pelo sonho, sofrendo pela luta que está passando. Aí Jesus se levanta e fala para mim, para você, para de chorar. O sonho não está morto, ele só está dormindo. Aí você escuta e faz o quê? Dá risada, é impossível. Incredulidade, igreja. A gente está chorando a perda, chorando o problema, lamentando, pedindo. E aí quando Jesus fala, para somente crer que vai acontecer, que só está dormindo, aí o que acontece? Não crê, não acredita, porque está olhando para a situação, está olhando com olhos carnais, não está olhando mais com os olhos da fé, não consegue, está limitando o poder de Jesus. Então quando Jesus falou para Marta tirar a pedra, ele chamou Lázaro, sai para fora, ele clamou, Lázaro, vem. E aqui quando ele tirou todos de dentro daquela casa, ele pegou, pondo todos para fora, pegando-lhe a mão, clamou dizendo, levanta-te, menina. O Senhor está pegando sonhos de gente nessa noite aqui, está levantando o sonho. Ele está levantando, ele está pegando pela mão e está levantando. Estou levantando o teu sonho, estou levantando aquilo que estava morto, estou levantando aquilo que estava perdido, aquilo que não tinha mais vida, estou colocando de pé. Quando Jesus fala, levanta-te, menina, a Bíblia diz que o seu espírito logo voltou. Ah, Jesus está falando que vai acontecer depressa. Só que Ele está falando que precisamos crer. Algumas coisas têm que sair da nossa vida e uma delas é incredulidade. Eu não sei qual é o grau de dificuldade do teu problema. Eu não sei qual é o grau de dificuldade. Só que para Jesus não tem impossível. Ele pega pela mão, Ele dá uma ordem clamando em alta voz, levanta-te, menina. Jesus está clamando em alta voz hoje sobre os nossos sonhos e está levantando, está colocando de pé, porque Ele vai realizar. E ali diz que o seu espírito voltou e logo se levantou. E Jesus mandou que lhe desse de comer. Sabe o que Deus está falando? Eu estou levantando o teu sonho. Alimenta o teu sonho. É para alimentar o teu sonho, é para desenterrar, porque eu já levantei. E é para agora alimentar. Quem vai alimentar é você. Quem vai alimentar o sonho é você, porque Jesus já está levantando o teu sonho de novo.
Jesus já está colocando de pé. Só que a parte de alimentar, Ele está dando uma ordem. Alimenta. Alimenta o que eu estou ressuscitando hoje. Dá vida, alimenta o que eu estou ressuscitando hoje. Aleluia. Jesus lhe mandou que desse de comer. Aleluia. E a Bíblia diz que seus pais ficaram maravilhados. Porém Ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido. Tem pais aqui que vão ficar maravilhados com o que Jesus vai fazer. Tem pais que vão ficar de boca aberta com o que Jesus vai fazer. Jesus está falando: eu estou levantando o teu sonho que estava morto. Vai levantar, vai se alimentar, vai viver. É uma menina, aleluia. Vai viver. Vou colocar de pé. E todos ficaram maravilhados com o que Jesus está fazendo na tua casa. Jesus está entrando na tua casa nessa noite. Tem alguém que você deixou lá, que está prostrado, que parece que não tem jeito para essa pessoa. Jesus está falando: eu estou pegando na mão dela, eu estou pegando na mão dele, e eu estou colocando de pé nessa noite. Você vai ver. Só alimenta, só alimenta, só alimenta. Dá do meu alimento que você vai ver. Aleluia. Talvez hoje as notícias da sua casa não sejam as melhores. Talvez hoje o cenário lá que está instalado é de dor, é de tristeza, é de luto, é de choro. É um cenário feio, um cenário triste, um cenário que só Jesus mesmo para mudar. Mas eu quero te dizer, não fica preocupado, porque Jesus está entrando na sua casa. E a partir desse momento o cenário vai ser diferente. O cenário vai ser de alegria. Ele está transformando a tristeza, o choro, a dor, o luto em alegria. Ele está tirando a vergonha. E o que era motivo de vergonha, essas palavras difíceis que estão saindo ali da sua casa, que estão te deixando constrangido, que estão te deixando doente, que está fazendo o seu coração doer, o Senhor está falando: não se preocupa, porque eu já estou entrando, já estou operando milagre. O Espírito está voltando, aleluia. E as notícias serão diferentes. Em nome de Jesus, o Senhor Jesus, Ele está convertendo a má notícia em testemunho. Você vai contar um poderoso testemunho da parte do Senhor, aleluia. O Senhor está levantando os nossos sonhos nessa noite, igreja. Ele está acessando lares. E o que Ele pede para mim e para você? Para a gente crer. Aleluia. Imagina se Jairo, quando ele recebeu aquelas palavras desanimadoras, que não eram mentira. Quando ele recebeu aquelas palavras de derrota, imagina se Jairo tivesse desistido naquele momento e tivesse voltado para sua casa sozinho. Se ele tivesse pensado: realmente, se ele tivesse acatado, abraçado aquelas palavras, como muitos de nós fazemos às vezes, falado: realmente não tem jeito mais. Eu orei, eu criei em Jesus, só que Ele não chegou. Talvez não era para Ele operar esse milagre da sua casa. Ei, Jesus, Ele já falou que Ele ia com você. Se Jesus está com você, já está decretado o milagre. Só que se Jairo tivesse acreditado naquelas palavras negativas, naquelas palavras contrárias, e tivesse desistido ali de levar Jesus para sua casa, ele voltaria para sua casa sozinho e ele ia enterrar a filha dele. Se você desistir do seu sonho, se você desistir daquele por quem você tem orado, ainda que não tenha jeito aparentemente falando, humanamente falando, mas se você desistir, o cenário vai ser realmente de derrota. Jairo teria enterrado a sua filha e seria decretado a tristeza naquele lar. Mas se você perseverar, se você acreditar, se você voltar a crer nessa noite no seu milagre, no Deus que está te falando: ei, é só para você crer, você não precisa fazer mais nada, porque quem faz sou eu, é só para você crer. Se você crer e deixar Jesus entrar na sua casa, o resultado vai ser diferente. Aleluia, aleluia. Se levante-se nessa noite.
Creia em Jesus. É Ele que vai fazer. É Ele que vai operar o milagre. O poder é dele. Se você crê nessa palavra, se prostra diante do Senhor nessa noite. Faça como Jairo, entrega tudo nas mãos dele. Se entregue a Ele, mas deixe Ele entrar na sua casa. Deixe Ele tirar o que precisa ser tirado. Deixe Ele mudar, deixe Ele selecionar as pessoas que vão entrar lá com você. Não é do nosso jeito. Enquanto a gente permitir Jesus e ao mesmo tempo não permitir, porque o acesso a Ele, o acesso dele tem que ser completo. Se a gente entregar pela metade, Jesus não vai fazer nada. E a gente só vai adiar o nosso milagre. Então deixa Jesus trabalhar no tempo que Ele quer, do modo que Ele quer, porque Ele não chega atrasado. Tem coisa que é para glorificar o nome de Jesus como um milagre, né, de cura. Só que tem coisa, tem testemunho, irmão, que é muito mais poderoso, que é muito grandioso. E o que o Senhor está entregando para mim e para você hoje, como eu falei, é um presente. Se a gente acreditar, porque se o que você tem na sua vida é uma luta muito grande, eu estou ministrando para alguém que tem uma peleja muito grande nessa noite. Se você acreditar em Jesus, deixar Ele entrar e operar dentro do seu lar, você vai contar um testemunho poderoso da parte do Senhor. E a alegria retorna para a sua casa, em nome de Jesus. Eu separei um louvor e eu vou fazer uma breve oração agora. E você ore também. Porque Jairo, ele suplicou. E eu creio que Jesus, ele já está entrando em nossa casa. Nós vamos orar e depois nós vamos adorar. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, a Tua palavra foi ministrada, Senhor. Teve tanto impedimento, meu Deus, para essa palavra chegar aqui hoje, Pai. Mas o Senhor sabe porque o Senhor já decretou vitória sobre a vida dos Teus filhos nessa noite, Deus. E nada pode impedir o Teu agir, meu Pai, sobre essas vidas, Pai. Nós declaramos nessa noite, meu Pai, eu não sei qual que era o posicionamento de cada um aqui, Pai. Se estavam, Senhor, parados, esperando o Senhor, e a notícia ruim chegou e está desistindo, está quase voltando para trás sem o Senhor. Está acudindo às palavras negativas, está olhando para o cenário e está desfalecendo na fé, porque a Tua palavra diz que sem fé é impossível agradar o Senhor, Pai. Então que possamos, meu Pai, com essa palavra, porque o Senhor respondeu a Jairo, e o Senhor está respondendo a Tua amada igreja nessa noite. Somente creia que eu vou fazer. Se a gente, Senhor, tomar posse dessa palavra, Pai, eu sei, meu Pai, que testemunhos grandiosos serão contados, meu Pai, a partir dessa noite, Deus. E eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, entra, Senhor, nessa noite, Pai, neste lar, Pai. Neste lar que tem choro, neste lar que tem pranto, neste lar que tem alvoroço, que tem tristeza, que tem dor, que tem luto até, Senhor. Entra e opera o Teu milagre, porque o nome do Senhor será glorificado através das nossas vidas, Pai. É o que eu te peço, Senhor, eu creio, tomo posse e te agradeço em nome de Jesus. Toma posse, igreja, dessa palavra. Carrega Jesus contigo, porque o milagre já está decretado. Apenas persista, não desista. O tempo é dele, ele não se atrasa em operar o milagre nas nossas vidas. Pode soltar o louvor, Pastor Igor, para louvar aqui conosco. Se coloca de pé, vamos adorar. Eu creio que Jesus vai passar e vai colocar tudo no seu devido lugar. É noite de milagre. Não foi fácil te encontrar aqui. Minha filha está quase morrendo lá em casa. O cenário é triste, né? Me falaram que o Senhor, Ele pode, igreja, pode curar. Se eu for te pedir muito, Jesus, passa lá em casa. se prostra diante dele, pede pra ele. Pede, suplica e implora. Pede com humildade, fala, Senhor, vai na minha casa, Deus. Entra, Pai, faz o seu milagre, Pai. Traz vida para aquilo que está morto, Senhor, em nome de Jesus. Vai, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na história.
estrutura, a casa é tua, A casa é tua. Entrega a tua casa nas mãos do Senhor nessa noite. Dê pra você. Aleluia. E olha a resposta de Jesus pra você hoje. Filho, eu tô indo lá, em direção ao teu problema. Filho, eu tô indo lá, pra mim não existe dilema. A promessa não morreu, a herança está de pé. Não perca a tua fé, Talita cumi, levanta, menina. Talita cumi, levanta, tem vida, tem vida, tem vida. Tem vida chegando na tua casa. Tem vida chegando na tua casa. Passa lá em casa, Não tem nada perdido. Confia ele. Se entrega verdadeiramente. Se coloca diante dele nessa noite. Não espera mais. Se prostra, se rende, pede pra ele. passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura, a casa é tua, é tua, é tua. Fala pra ele que a casa é dele. Que nesse momento, Fala, Senhor, pode entrar, pai. o Senhor está Eu te entrego essa visitando casa. Eu te entrego a minha casa. Eu te entrego a minha família. Pode entrar. Pode tirar o que tiver que tirar, pai. Mas faz o milagre. Porque eu quero testemunhar o teu poder na minha vida, Deus. cura minha família, traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura, a casa é tua, é tua, é tua. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Cura minha família, traz vida, traz vida, traz vida. Passa lá em casa, Jesus. Vai na minha casa, Jesus. Mexe na estrutura, a casa é tua, é tua, é tua. Passa lá em casa. Passa. Vai na minha casa. Vai morar na tua casa. Passa lá em casa. Pode fazer morada. Passa lá em casa. Mora em minha casa. Glória a Deus. Aplaude ao nome do Senhor. Sabe o que Deus está falando pra gente nessa noite? Que o nosso impossível, na verdade, não está nas mãos dele, está nas nossas mãos. Nós precisamos escolher se vamos realmente continuar crendo ou se vamos desistir. Se você crer, você verá a glória de Deus.